Muito bom dia para você de casa nesta segunda-feira, 4 de junho. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil e confira os destaques do dia. Bandidos explodem caixas eletrônicos no interior de São Paulo. Criminosos realizam diversos ataques em Minas Gerais. Governo federal se manifesta sobre possibilidade de nova greve dos caminhoneiros. Levantamento mostra que o número de fumantes caiu nas capitais brasileiras. E pesquisa revela que é possível emagrecer sem dietas radicais e que cortar derivados de leite pode prejudicar a obtenção de cálcio no organismo. O RF com você está apenas começando. E temos também a reportagem do dia. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre união estável. A modelo Luísa Brunet perdeu uma ação contra o ex-companheiro. Mas então quais são as regras, hein? Você vai descobrir hoje aqui comigo. Portanto, não saia daí por nada desse mundo. Agora as principais notícias do dia. Em Santa Branca, no Vale do Paraíba, um crime mudou a rotina de uma cidade de 15 mil habitantes. Bandidos explodiram 2 agências bancárias. No meio da madrugada, uma explosão. Logo em seguida, muitos disparos. Eram criminosos trocando tiros com policiais militares. Tudo registrado pelo celular de um morador de Santa Branca, cidade de 15 mil habitantes no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. As pessoas acordaram assustadas com a ação violenta de uma quadrilha de assaltantes. Eles usaram explosivos para roubar o dinheiro de caixas eletrônicos. 2 agências bancárias ficaram completamente destruídas e os estilhaços espalhados pelo chão. Os criminosos deixaram para trás parte do dinheiro e também muita tinta usada para manchar as notas em caso de roubo. Uma viatura da PM estava em patrulhamento quando os policiais viram os assaltantes em frente à agência. Os criminosos começaram a atirar e a PM precisou pedir reforço. Mesmo com a troca de tiros, eles conseguiram fugir em 2 carros. A quadrilha pôs fogo em outros 4 veículos para bloquear as entradas da cidade e dificultar o trabalho da polícia. Uma pessoa que passou pela rodovia que liga a cidade a Jacareí flagrou o estado em que ficaram os carros e as marcas do incêndio no asfalto. Ninguém ficou ferido na ação dos criminosos. O dia foi de muito trabalho em Santa Branca. Operários cobriram as fachadas das agências com tapumes de madeira. Os bancos não divulgaram a quantia roubada dos caixas eletrônicos. Foi preciso também consertar a rede de telefonia e internet, danificada com os tiros. Os disparos atingiram ainda portas de lojas e postes de iluminação. Marcas de uma madrugada violenta na cidade do interior de São Paulo. Um assalto a um caminhoneiro terminou de forma trágica em São Paulo. O motorista que não reagiu acabou baleado e morreu. Por solidariedade, a vítima parou à beira da rodovia. O caminhoneiro, de 62 anos, queria ajudar o motorista desta carreta. O veículo estava quebrado. Quando estacionou o caminhão, 2 criminosos armados apareceram e anunciaram um assalto. Sem reagir, o homem foi baleado e morreu no local. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. A Fernão Dias é uma das principais rodovias do estado e liga São Paulo a Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 3 da tarde. Segundo a concessionária, a estrada estava muito movimentada, principalmente por ser volta de feriado. E mais um tiroteio levou medo aos moradores do Rio de Janeiro. A situação aconteceu em um confronto entre policiais e traficantes. O fim de semana foi de violência e medo no bairro do Rio Comprido, na zona norte do Rio. Este vídeo amador mostra um intenso tiroteio em uma comunidade local. Durante a ação, este táxi foi atingido no teto e no vidro traseiro. O carro de um morador também ficou com várias marcas de tiros. Policiais militares faziam um patrulhamento no entorno do Morro da Coroa quando foram surpreendidos por homens armados. Durante a troca de tiros, o túnel Santa Bárbara foi fechado e muitos motoristas, com medo, voltaram pela contramão. Na fuga, os criminosos deixaram para trás um fuzil e uma quantidade de maconha e cocaína já embalada para a venda.
O material foi apreendido pela polícia e encaminhado à delegacia da região. O Morro da Coroa conta com uma unidade de polícia pacificadora desde 2011. Mas a comunidade, que faz parte do complexo do São Carlos e é dominada pelo tráfico de drogas, tem sido alvo de disputa entre facções rivais. E 3 ônibus foram atacados e parcialmente queimados no fim da noite desse domingo até a madrugada dessa segunda-feira na região metropolitana de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido. As chamas altas consumiram todo o coletivo. A fumaça preta atingiu a rede elétrica. O fogo quase se alastrou para um comércio na rua onde o ônibus estava estacionado. Por causa dos ataques, a empresa que teve os veículos incendiados suspendeu a circulação da frota na cidade. Durante a noite, Alfenas, no sul do estado, foi palco de outros 2 ataques. Bombeiros tiveram muito trabalho para apagar o incêndio. Os ônibus ficaram completamente destruídos. Em Santa Luzia, um ônibus de turismo foi alvo de bandidos na madrugada. Eles quebraram a janela e colocaram fogo. O motorista estava em casa no momento do ataque. Os vizinhos estavam passando na hora no local, falou que passou um motoqueiro com 2 na garupa, né? Com um rapaz na garupa e quebraram o vidro da janela e tiraram fogo. A polícia foi chamada, mas os suspeitos não foram encontrados. O incêndio foi controlado pelo próprio motorista. Consegui apagar, já com um balde d'água, né? Dei sorte, estava no início do fogo ainda, né? Ainda não é possível apontar a ligação entre os casos, mas, segundo os militares, todas as ações registradas no estado foram criminosas. Bom, e agora você vai ver uma série de flagrantes de golpes em São Paulo. Os idosos são as principais vítimas dos criminosos. Esta mulher, que não quer se identificar, foi vítima de uma dupla de golpistas nesta rua da Zona Norte de São Paulo. Ela tinha acabado de sair do banco, onde sacou a última parcela do seguro-desemprego. Na abordagem, uma mulher joga dinheiro no chão sem a vítima perceber. Na sequência, pergunta se o valor caído é dela. Uma comparsa chega e fala que é a dona da quantia. As golpistas agradecem a honestidade da vítima em não pegar o dinheiro e oferecem uma recompensa. Ela falou, eu vou recompensar vocês. Eu tenho uma loja de sapato, eu vou dar um sapato pra vocês. Depois de muita insistência, a mulher aceitou, mas não havia presente nenhum. Ela foi enganada. Só que não pode entrar lá com bolsa porque tem alarme. Falei, mas eu não vou deixar minha bolsa aqui com vocês, nem conheço vocês. Não, dá aqui a bolsa, e puxou a bolsa. As 2 golpistas, flagradas pela câmera de segurança de uma loja, levaram quase R$900 em dinheiro, o celular e documentos da mulher. Mais vítimas registraram queixas na delegacia da região por terem caído no golpe. Esta mulher tinha acabado de sacar R$600 da aposentadoria quando foi abordada na mesma rua. Abri a bolsa, tirou um celular e caiu uma bolsinha. Aí a outra falou assim, é dela. Eu fiz assim, não tô falando que é meu. Ela achou estranho, mas não imaginou que era tudo armado e estava sendo vítima de um roubo. Aí ela pegou, puxou, sacolinha assim, saiu correndo. Os golpistas usam todo tipo de artifício para enganar as vítimas. Nesse caso, é uma tinta preta que cria uma ilusão. Notas de papel em branco parecem dinheiro de verdade depois de misturadas a notas reais. Isso acontece pela impressão que a tinta deixa. Pegam uma grande quantia de notas recortadas, né, papel sulfite recortado na forma de nota, e jogam aquele líquido. O dinheiro aflora, né? Que realmente é um dinheiro aquilo ali. Ele só passou um negócio negro. E a pessoa acha que aquilo lá é uma máquina de fazer dinheiro. E acaba dando, tem pessoas que estão 10, 20. Tem casos que a pessoa dá mais de R$100 mil na conta dessas pessoas, eles somam aquele dinheiro, ela perde e não vê nada daquele dinheiro. Policiais do DEIC de São Paulo prenderam um camaronês que iludia outras pessoas com esse golpe. Ninguém fabrica dinheiro. Quem fabrica dinheiro é a Casa da Moeda. Mas a promessa do dinheiro fácil ainda faz muitas vítimas. Esta mulher de 78 anos foi enganada por 2 golpistas. A abordagem foi perto de onde mora em Santo André, no ABC Paulista. Ela preferiu esconder o rosto. Falou assim, eu preciso de uma ajuda. E que eu quero ir para Bahia, para ver a minha mãe que está muito doente. E, então eu tenho um bilhete, eu gostaria de vender. Aí a outra veio por detrás de mim, assim, passou pela calçada e veio, né? Participou da conversa. As mulheres pediam R$50 mil para entregar um bilhete que teria prêmio de 300 mil. Tirei 5 mil e dei.
Depois ela pegou o cartão, aí ela foi no outro banco e tirou mais um pouco que eu tinha na conta corrente. O delegado especializado na investigação de estelionatos diz que os idosos são as maiores vítimas dos golpistas e alerta para tomarem cuidado também na hora de sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Se a pessoa está ali no caixa, está com uma certa dificuldade, a pessoa já se aproveita da dificuldade, ela acaba esbarrando, a pessoa deixa cair o cartão, deixa cair o cartão dela de movimentação de conta, ela acaba trocando. Ou senão, às vezes, ela não deixa cair. A pessoa se propõe a ajudá-la e a hora faz todas, grava a senha ali tudo, e na hora de devolver o cartão para a vítima, ele pega e dá o cartão errado. Câmeras de segurança registraram um golpe desse tipo na fila de um caixa eletrônico. Foi num supermercado. Um integrante da quadrilha avisa os clientes que a operação tinha dado errado por causa de uma falha no sistema. Sem desconfiar de nada, as vítimas digitavam a senha novamente para cancelar o serviço. Outro homem, logo atrás, ficava de olho nos números digitados. Depois, trocavam o cartão por um clonado. Uma das vítimas teve R$ 1.300 retirados da conta. E eu ainda agradeci o rapaz ainda. Então, por isso que eu peço para as pessoas nunca pedirem ajuda e nem aceitar ajuda de ninguém. Os idosos eram os principais alvos dos bandidos que agiam em Jundiaí, no interior de São Paulo. 4 golpistas foram presos. A polícia diz que eles faturavam, em média, R$50 mil por semana. Se for de fim de semana, ela não vai, né? No caixa, procure um funcionário daquela agência bancária para que oriente. Qualquer coisa, achou qualquer coisa, procure a polícia. Se tiver qualquer desconfiança, procure a polícia. Até em casa, as pessoas têm que tomar cuidado. Neste caso, uma das táticas é se passar por vendedor de filtros para poder entrar na casa da vítima e roubar. A ação de um bandido que age dessa forma na zona norte de São Paulo foi flagrada por câmeras de segurança. Ele aproveita a distração da dona da casa para roubar um celular. Maria do Socorro se diz precavida para não cair em golpes desse tipo. Eu costumo sair do banco, entrar numa farmácia, entrar numa loja, dar um tempinho para depois eu seguir minha viagem. Eu não saio do banco e vou direto embora, não. Não dou confiança de jeito nenhum. É acompanhada pelo governo federal. A expectativa é que a paralisação possa aí gerar mais problemas. O grupo de monitoramento estava de olho na retomada do abastecimento nos postos de combustíveis do país. Até que todos os aspectos da questão estejam devidamente equacionados, sanados, resolvidos. E aí todos os aspectos incluem as questões dos acordos firmados, e nós estamos 24 horas no ar zelando para que todos os compromissos assumidos pelo governo sejam devidamente cumpridos. Sobre uma possível nova mobilização dos caminhoneiros, o governo fez um alerta. Nós estamos acompanhando e verificando qual é o tamanho, quais são as consequências dessa eventual ou propalada ou convocada mobilização. O governo não lida com boatos, com mentiras, com inverdades, com imprecisões. Bom, e cresceu o número de apreensão de aves ilegais. Muitas estão em processo de extinção e mesmo assim são alvos do tráfico de animais. Não demora muito e os policiais logo localizam 5 homens comercializando aves. Os animais estão presos e muito agitados. Um deles chega a se debater na gaiola. Eles serão levados para o CETAS, que é um centro de triagem do IBAMA, serão recondicionados ao habitat natural deles, então logo possível serão soltos. Ao todo, 60 pássaros foram apreendidos. 11 suspeitos foram levados para a delegacia do município. Eles podem pegar uma pena de 6 meses a 1 ano de prisão. A punição vai para o bolso também. Eles terão que pagar uma multa por cada animal em extinção. Para tentar escapar da polícia, os suspeitos não comercializam os animais só em feiras como essas. Eles negociam animais em extinção, como este, também pelas redes sociais. Este internauta tenta trocar um passarinho da espécie trinca-ferro por relógios de marca ou por outra ave. Ele já indica que a entrega pode ser feita em uma estação de trem. Este outro quer trocar um canário da terra por outro pássaro. Dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres apontam que 38 milhões de animais são retirados de seus habitats naturais todos os anos. E somente cerca de 10% chegam a ser comercializados, porque a taxa de mortalidade dos bichos chega a 90%.
E o furto de metais, como cobre e latão, não entra nas estatísticas da polícia, mas causam aí um enorme prejuízo à população. E o pior, esse tipo de crime não para de crescer. Latão, alumínio, cobre ou bronze. É metal, desperta o interesse dos ladrões. Eles aproveitam a noite e invadem os quintais. Tanto faz se é casa ou condomínio. Atacam até cemitérios. Roubam as placas das sepulturas. E normalmente são vizinhos dos alvos. Sim, segundo a polícia, os assaltantes costumam morar por perto. Tudo isso daí foi furtado do cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo. São 67 placas de bronze. Elas pesam algo em torno de 50 quilos. Valeriam, pelo preço de mercado, quase R$500, mas seriam vendidas a ferros velhos por apenas R$3 cada. No cemitério da Consolação, na região central, os criminosos carregaram uma peça de bronze de 200 quilos. Entra-se quem quer, faz-se o que quiser e leva-se o que quiser. Olha só o que aconteceu em Itaquera, na zona leste da capital paulista. 2 rapazes pararam na entrada de um prédio. Enquanto um fica na calçada, de olho no movimento, o outro mexe no portão de alumínio. Ele retira uma peça da parte de cima e logo o portão está solto. Os 2 fugiram. A gente ficava toda hora apreensivo, principalmente no período da noite, porque nós tivemos que trancar todas as portas dos corredores e cada morador recebeu uma chave para ter acesso. Mesmo trancados, a gente tinha uma certa insegurança, né? Porque hoje em dia eles estão dando jeito para tudo. Nesta rua, na zona norte de São Paulo, as portas de abrigo dos hidrantes é que desapareceram. 1, 2, 3... Em 9 casas, os moradores já desistiram de repor. Os ladrões aproveitaram que essa daqui está vazia, levaram o relógio e até o cano. Haroldo lembra que os furtos mudaram a rotina dos moradores, a maioria idosos. Íamos viajar no final do ano, às vezes ficávamos uns 15, 20 dias viajando e nunca teve um problema, invasão na casa, algo porta aberta, nunca, entendeu? Hoje já ficam inseguros com relação a isso, aí tem que usar câmera, entendeu? Circuito de segurança e aquilo, né? Mesmo com todas essas precauções, não são evitados os roubos. Aqui o morador improvisou, esqueceu a porta e colocou uma lata. Se alguém tentar pegar o relógio, vai fazer barulho. Kleber mora no local há 34 anos. A família trocou a porta do hidrômetro recentemente. E a torneira já roubaram tantas vezes que eles colocaram uma de plástico. E o pior, os moradores sabem bem quem é o ladrão. Agora o cara vem, passa aqui de dia normalmente, só falta pedir cafezinho pra gente. E quando volta à noite, volta e vem, rouba de novo. Furta a gente aqui todos os dias. Cresci aqui, a gente não via essas coisas. Ultimamente a gente tá um absurdo. Na zona norte de São Paulo, este trio aproveitou que a rua é bem deserta para roubar os fios de cobre. Os moradores passaram a noite, parte do dia, sem energia. Algumas lojas nem abriram. Além do prejuízo, roubar fios é perigoso. Estes ladrões acabaram eletrocutados no momento do roubo. Mas esses furtos só acontecem, claro, porque tem quem compre as peças levadas. Especialmente as de cobre e alumínio, que são muito disputadas nos ferros velhos. É que alguns comerciantes não se importam com a origem dos metais e alimentam todo um sistema criminoso que, no final das contas, também acaba prejudicando eles mesmos. Sem querer, você está contribuindo com o aquecimento até do latrocínio, porque às vezes vão roubar ou vão matar para roubar, porque chega um momento que você perde também a mão, o braço disso, e você acaba fomentando, né, encomendando, e isso vai gerando eventos maiores. Há 3 perfis principais de ladrões de metais. Aqueles que fazem parte de quadrilhas que roubam sob encomenda de grandes compradores interessados em fundir o material. Funcionários de empresas que se valem de conhecimentos privilegiados para furtar ou ajudar nos roubos. E usuários de drogas que vendem os metais para sustentar o vício. É o motivo por trás da maioria dos pequenos furtos nas casas. Não existe pena privativa de liberdade se não houver ameaça ou grave, uma agressão ou grave ameaça. É levado à delegacia, há uma audiência de custódia, onde o delegado determina, no dia seguinte ou depois de 2 ou 3 dias ele volta às ruas. No Rio de Janeiro, os roubos de casas já cresceram 70% neste ano. Passaram de 130 nos 2 primeiros meses do ano passado para 221 no mesmo período de 2018. Em São Paulo, foram 500 imóveis roubados só no primeiro trimestre.
Os bairros mais atacados foram Morumbi, Penha, Sacomã, Ponte Rosa e Perus. Já o número de furtos aumentou quase 200% em 2 anos. Como tem casas que levaram torneira, o cano, a porta do abrigo, levaram tudo. Aí então as pessoas acabam cansando de tudo isso, acabam até querendo vender as casas. É justo isso, a gente viver, tirar o que é nosso e ainda ter que pagar ainda para trocar um registro, porque a Sabesp cobra por isso. Todas as vezes que vem trocado, vem descontado. Absurdo mesmo, né? E um novo estudo mostra que em alguns casos de câncer de mama, a quimioterapia pode ser descartada e a doença ser curada de forma menos invasiva. Vamos ver. Adne é uma das mais de 10 mil mulheres que participaram da pesquisa. Há 10 anos, ela com certeza teria feito a quimioterapia. Hoje, os resultados indicam que Adne não precisa desse tipo de tratamento, diz o médico. Segundo os estudos, testes genéticos em amostras do tumor retiradas na cirurgia são capazes de identificar mulheres que podem evitar com segurança o tratamento convencional. Os médicos classificam o tumor numa escala de 0 a 100 pontos. Acima de 25 pontos, a quimioterapia é necessária. Abaixo de 10, não precisam. O estudo mostrou que pacientes com pontuação intermediária entre 11 e 25 pontos também podem pular o tratamento invasivo. Neste caso, as chamadas terapias endócrinas são indicadas. São remédios usados para bloquear a produção de alguns hormônios, o que diminui o risco do câncer reaparecer. Mas os pesquisadores reforçam que é necessário avaliar cada caso e que a descoberta só é aplicada quando o tumor ainda não se espalhou para outras partes do corpo. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, só neste ano, aqui no Brasil, mais de 59 mil mulheres devem ser diagnosticadas com a doença. Bom, ainda falando sobre saúde, uma nova pesquisa revela que o número de fumantes nas capitais brasileiras diminuiu. Vamos ver. Quem fuma sabe dos males que esse tipo de hábito pode trazer e deixar esse vício é um desafio para muita gente. Tentei diversas vezes, o vício químico, o hábito de acender cigarro é terrível, é desespero. O paciente que quer parar de fumar, ele tem que procurar assistência do especialista para poder ter primeiro o diagnóstico, né, de qual tipo de dependência ele tem, se é uma dependência puramente química, se tem dependência psicológica e química associada e se ele realmente tem o grau de doença pulmonar já comprometida. Eldeir fumou por 18 anos e há 8 largou o cigarro. Segundo ele, tomar a decisão de nunca mais colocar um cigarro na boca não foi fácil. É uma luta constante. Até hoje ainda sinto vontade de fumar em alguns momentos. A exemplo do Eldeir, muita gente também vem vencendo o vício contra o tabagismo. Um estudo do Ministério da Saúde mostra que a proporção de fumantes diminuiu mais de 10% nas capitais. O estudo também mostra que o hábito de fumar ainda é maior entre os homens, mais de 13%, contra quase 8% de mulheres que fumam. Vem comprometendo toda a saúde pública mundial, principalmente no Brasil. Existe essa conscientização cada vez maior de que ele causa vários tipos de doença. Bom, e vamos para a reportagem do dia, a reportagem especial aqui no RF com você. Você sabe exatamente como funciona a união estável? A modelo e atriz Luísa Brunet, de 56 anos, perdeu em São Paulo uma ação judicial que movia contra o empresário Lírio Parisotto, de 64 anos, com o qual manteve relacionamento amoroso e pedia reconhecimento de união estável. Mas então, quais são as regras, hein? Vamos descobrir agora. Luísa Brunet, 56 anos, ex-top model. Considerada nos anos 80 uma das modelos mais famosas do Brasil. Lírio Parisotto, 64 anos, magnata do mercado financeiro. Atualmente, um dos homens mais ricos do mundo. Dono de uma fortuna superior a 4 bilhões de reais, segundo a revista Forbes. Dois personagens conhecidos dos brasileiros que travam uma polêmica batalha na justiça. Eles tiveram ou não uma união estável? Ela sempre teve certeza da união e continua tendo certeza da união.
Esta semana, a ex-modelo perdeu a primeira batalha. Uma decisão da Justiça negou o pedido de reconhecimento de união estável. Mas, afinal de contas, para a lei brasileira, o que é uma união estável? A união estável entre duas pessoas, obrigatoriamente, ela tem que ser configurada como uma convivência pública, contínua e duradoura. Lírio e Luísa namoraram durante 5 anos. Nesse período, o casal brilhou nas revistas de celebridades e também foi assunto em páginas policiais. No final do relacionamento, o romance glamuroso acabou em violência. A pior agressão teria acontecido há 2 anos durante uma briga do casal. A modelo teria sido agredida por Parisotto com um soco no olho, além de levar chutes e ter 4 costelas quebradas. Na época, uma foto dela com o olho roxo chegou a ser divulgada. Lírio nega as acusações de Luísa Brunet, diz que ele é quem foi agredido várias vezes por ela e alega que agiu apenas para se defender. A discussão aconteceu por ciúmes no apartamento dele em Nova York, nos Estados Unidos. O inquérito ocorreu em segredo de justiça. Durante esse tempo, o empresário ficou proibido pela justiça de se aproximar de Luísa. A ex-modelo estava sob a proteção da Lei Maria da Penha. A lei criada em 2006 protege mulheres vítimas de violência doméstica. Se Lírio descumprisse a decisão, poderia ser preso imediatamente. Em junho do ano passado, Lírio Parisotto foi condenado pelo crime de lesão corporal contra a modelo. Ele foi obrigado a cumprir 1 ano de prisão em regime aberto, além de mais 1 ano de serviços comunitários. O bilionário sempre negou as acusações. A defesa está recorrendo dessa decisão. Além do processo criminal, a atriz entrou também com um processo civil. Ela pede a partilha de bens. A atriz quer que a justiça reconheça a relação dos dois, que durou 5 anos, como uma união estável. Assim, ela teria direito à metade de todos os bens que o empresário adquiriu durante esse período. Uma quantia estimada em 100 milhões de reais. Essa semana, a Justiça de São Paulo deu ganho de causa para Lírio Parisotto e reconheceu que o casal não tinha uma união estável. O advogado de Luísa Brunet conta como foi a reação da modelo ao saber da decisão do juiz. A Luísa, num primeiro momento, ficou surpresa, depois um pouco indignada, porque a Luísa sabe o que ela viveu, sabe o que ela passou, ela sabe da existência da união, ela não teria se aventurado nunca num processo judicial. A Luísa não precisa disso. Lírio comemorou a vitória nas redes sociais. O magnata escreveu: união estável. Acabei de derrubar mais esta mentira. Numa brilhante decisão de 17 páginas, o juiz de direito Dr. Leonardo Aigner Ribeiro qualificou nosso relacionamento como um namoro tormentoso. Queria entrar no financeiro, esta mitomaníaca. Nós entramos em contato com o advogado do empresário. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que como o valor da causa na vara da família foi estipulado em 10 milhões de reais pelo juiz e Luísa perdeu essa ação, ela terá de arcar com 10% desse valor em honorários, ou seja, 1 milhão de reais. A prova dos autos é farta na comprovação da união. Se você lê o processo, você não tem dúvida de que o que eles tiveram foi uma união estável, de que sempre houve a intenção de constituir família. Para você ter uma ideia, tem e-mail dele pedindo ela em casamento, tem e-mail dele apresentando pelas passagens para a lua de mel. Mas afinal, o que é uma união estável? De acordo com o Código Civil brasileiro, para ser considerada a união estável é preciso, primeiro, que a relação do casal seja pública, ou seja, que muitas pessoas tenham conhecimento a respeito. Segundo, deve ser contínua e duradoura, com o objetivo de formar família. Terceiro, não há necessidade de coabitação, ou seja, o casal não precisa morar na mesma residência. Se um destes fatores não estiver muito claro, o judiciário vai ter dificuldades em poder atestar ou confirmar, reconhecer que você estava numa união estável. A convivência pública significa que as pessoas todas se conhecem. Convivência pública contínua. Você não pode começar, estar junto e separa.
casa, separa, namora, separa, convive, separa. Este tipo de relação, para e volta, para o judiciário ela não é vista como uma união estável. Mas será que existe um tempo mínimo para a justiça reconhecer uma relação estável? Hoje, a duração vai depender, na verdade, daquilo que o judiciário entendeu que foi essa relação. Se ela realmente se manifestou como verdadeira, lembrando que a coabitação, ou melhor, morar sobre o mesmo teto, não é mais uma obrigatoriedade. As pessoas podem, cada uma, morar na sua casa. Para a advogada e especialista em direito de família, para facilitar o processo, é muito importante que o casal deixe claro que tipo de relação tem desde o início. E, de preferência, mantenha tudo documentado. Você tem a obrigatoriedade de ter documentos. Que documentos são esses? Uma escritura de união estável, um contrato de união estável, também documentos outros que podem ser redes sociais, aonde vocês dialogam, aonde vocês convivem com amigos, com família e aonde pode-se testemunhar de que realmente havia essa convivência pública. No caso da briga entre Luísa Brunet e Lírio Parisotto, 2 depoimentos podem ter influenciado a decisão do juiz. 2 testemunhas teriam dito que Lírio tinha outra namorada durante o relacionamento com Luísa Brunet. Ele teria sido visto com outra mulher em restaurantes do Rio, o que poderia provar a falta de elo entre o casal. A defesa da ex-modelo nega esse argumento. 2 testemunhas que foram ouvidas relataram que em algum momento ele teve um relacionamento com uma moça chamada Karina. Não tem nos autos nenhuma troca de mensagens entre ele e essa moça. Não tem nos autos uma foto. Não tem nos autos uma simples mensagem de WhatsApp. Não tem nada. Aliás, essa Karina sequer tem sobrenome nos autos. Então, isso é o que causa mais espanto. A ex-modelo vai recorrer e espera reverter a decisão do juiz. Bom, e vamos para mais uma reportagem especial. Ao longo de quase 2 semanas, os brasileiros sentiram diversas consequências por causa da paralisação dos caminhoneiros em todo o país. A gente vai mostrar agora a história de algumas pessoas que passaram por situações complicadas durante a greve. Entre elas, um casamento que quase não aconteceu. O casamento que quase foi cancelado. É como se alguém tirasse alguma coisa de você que você criou e esperou por tanto tempo. O tratamento que teve de esperar. Eu não posso ficar sem a minha cadeira, eu não posso ficar sem a minha hemodiálise. A viagem que ficou para depois. O meu tanque, por exemplo, daria para chegar lá tranquilamente, mas o problema é a volta, né? Aí não tem como. E a comida que nem deu para comprar. Essa semana mesmo eu passei aqui na segunda-feira, estava em torno de R$ 5,98. A batata agora tá R$ 2,98. Tá tudo sem gás, ó. E nem para cozinhar. Ó. Não tem. Não havia nada mais que uma pequena luz no fim do túnel. Parecia improvável fazer um casamento para 200 pessoas em meio a uma crise grave que parou as estradas do país. A gente pensou que até sexta-feira da semana passada tudo ia se acertar, né? Só que aí sábado foi um boom. E a gente falou, meu Deus do céu, o que nós faremos com o casamento? E durante a semana a situação só piorou. A gente começou a falar com os fornecedores, todos os fornecedores, falamos com o buffet, eles nos ligaram, eles e o decorador falando que não sabia como ia ser a questão de comida, se todos os fornecedores entregariam tudo a tempo, se ia ter flor, porque o SEAS, a GESP, tudo, né, fechado. E aí eles falaram assim, não, mas fica a critério de vocês continuar ou não com o casamento. Eles decidiram cancelar. Malu e o noivo Leonardo começaram a avisar os convidados por mensagens. Vamos cancelar o casamento, porque não dá. A situação do Brasil, de São Paulo, inclusive, está terrível. Então vamos cancelar. O grupo de mensagens de celular chamado Operação Casório da Malu foi pego de surpresa com a seguinte mensagem dos noivos.
Estamos acompanhando o caos em São Paulo e estamos para adiar o casamento. Foi muita tristeza. A Malu não gosta nem de lembrar. Me despedacei, chorei. As pessoas tentavam me ligar, não conseguia atender, porque eu não tinha condição de falar, né? Assim, emocionalmente estava muito abalada. Parecia que estava tudo perdido. Mas acredite, a Malu sacudiu a poeira, criou coragem e olha só, conseguiu casar. Daqui a pouco a gente conta como foi que isso aconteceu. Enquanto o Brasil parou, a dona Sônia se esforçou para fazer essa cadeira andar. Aos 86 anos, ela depende de hemodiálise para viver. 4 vezes por semana, uma ambulância pública busca e leva a dona Sônia para cumprir esse ritual no hospital. Só que na última semana, ela e a filha não tinham certeza nem se a ambulância conseguiria chegar. A família não consegue pagar transporte particular. Daqui até o hospital, que eu moro perto, não moro longe, no mínimo uns R$40. Vou, depois eu tenho que voltar. 4 vezes por semana. Ô Nela, então esse serviço é muito bom. A filha da dona Sônia não conseguia nem dormir. Será que vai ter carro? Será que vai ter insumo? Será que vai ter um médico? Porque não é, sabe? O médico tem que chegar, o enfermeiro que faz a punção tem que chegar, os insumos têm que estar lá, você tem que chegar. E não é um dia, são 4 dias por semana. Nessa semana, a rotina deveria ser a mesma de sempre. Às 5h45 da manhã, dona Sônia já estava lá embaixo. Mas a ambulância não. Elas precisaram chamar cuidadora extra e um táxi em que coubesse a cadeira de rodas. Você gastou quanto nessa brincadeira toda? 2 cuidadoras extras que eu tive que chamar e táxi extra para elas e para nós também. Você brinca, é um salário mínimo. Um gasto alto, mas não tem jeito, necessário. O que acontece se sua mãe ficar sem hemodiálise? As coisas vão parando. Simplesmente a morte por complicação renal é horrível, entendeu? Você começa uma intoxicação, enfim, é um processo muito dolorido isso. O susto foi grande, mas agora tá tudo certo. O serviço foi restabelecido. Mãe e filha já estão bem mais tranquilas. Agora é olhar pra frente e torcer pra não passar mais tanto apuro. A Bruna não quis ficar no sufoco. Jogou fora os planos de 3 meses com as melhores amigas. A única viagem do ano que reuniria todas as 5. Rolou até grupo de mensagens de celular para combinar tudo. Foi preciso. Elas têm uma agenda complicada. Uma das minhas amigas é dentista, ia tirar o dia, né, os dias. A outra é médica, ela tinha conseguido um colega para ficar de plantão no lugar dela. Outras 2 trabalham junto num negócio próprio e ela ia também fechar o negócio para conseguir viajar com a gente, mas infelizmente não deu certo, nada deu certo. Olha só essa mensagem no grupo. Gente, queria ser positiva, mas vamos ter que ser realistas. Não vai rolar, acho que podemos miar a viagem já. O meu tanque, por exemplo, daria para chegar lá tranquilamente, mas o problema é a volta, né? Aí não tem como. Bruna e as amigas perderam a viagem, mas não a animação. Já que o problema era encher o tanque, elas se improvisaram. Decidiram se divertir de qualquer maneira, sem sair da cidade, a pé mesmo. Comida, combustível, serviços de saúde. Aos poucos a situação começou a se normalizar em todos os setores. Mas quando o assunto é casamento, como será que estão os noivinhos do começo da reportagem, hein? 31 de maio de 2018. Uma data planejada com meses de antecedência para se tornar inesquecível. Bom, pelo menos foi isso que imaginaram a Malu e o noivo quando escolheram esse dia para o casamento deles. Coragem e o apoio dos amigos e da família. Quando a gente falou que a gente tinha pensado em desistir, foi incrível. O que as pessoas fizeram pela gente, o que falaram pra gente, as palavras de amor, de carinho.
carinho mesmo, viu? Olha aí, eu vou de camelo e tudo, até de jangada. Ah, não podemos ficar fora desse momento. E todo mundo falando, não, você precisa de ajuda? Tá faltando o quê? Tá faltando, sei lá, alface? A gente vai procurar alface. Tá faltando carne? A gente vai atrás da carne. Mas vai ter a festa. Vai ter casamento. Vai ter. E não tinha como ser diferente. A mãe da noiva já está do lado, conferindo cada detalhe. Algumas madrinhas vieram de longe, mas conseguiram chegar. Tem madrinha do México, do Canadá e de várias partes de São Paulo e todo mundo chegou. Então vai ter casamento, gente. Vai ter hoje casamento. Vai ter. Então tá na hora dessa turma começar a se arrumar. Então hoje é dia de sorrir e brindar. Né? Com certeza. Já é noite em São Paulo e a gente foi convidado para essa festa. E lá demos de cara com quem? O noivo. Olha aí o Leonardo. Léo, deu certo? Deu. A gente se preparou aí, vai ser uma bela festa. Tá nervoso ainda? A ansiedade existe, mas estamos preparados. E a Malu, como será que está? A noiva chegou. Noiva, não aguentei. Eu vim aqui. Eu vim aqui para saber se ia dar tudo certo mesmo. Tá linda. Obrigada. Eu vim te dar uma boa notícia. O quê? Todo mundo veio. Ai, isso alivia, viu? Olha, dá um sossego aqui no coração. Teve bolo de casamento, noivinhos apostos, flor à vontade, luz, música, muita gente. E o mais importante, aquela entrada da noiva que emociona qualquer um. Ai, aguenta, coração. Agora é só serem felizes para sempre. Ufa, teve casamento sim, né? E felicidades ao casal. E já volto aqui do intervalo mostrando algumas participações. Pode colocar na tela, momento beijo aqui, né? Vamos lá. Um beijão pro Luan, pra Safira e pra Luana, lindos de Iraquara, Bahia. Super beijo pra vocês, viu? Ótima semana pro Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo. Ione, Jonatas e Juliene de Serrolândia, Pernambuco. Daqui a pouco eu mostro mais participações aqui no RF com você. Se você ainda não mandou sua selfie, pode fazer agora, tem que ser assistindo aqui o programa. Falar sobre uma doença que atinge milhares de mulheres, a endometriose. Mas ao contrário do que muitas pensam, o problema pode afetar vários órgãos. Quando a crise ataca, Ariadne tem dificuldades para fazer o básico. Eu não consigo andar, por exemplo, eu não consigo trabalhar, é um dia que realmente é morto, é só dor. Se eu sento, dói, se eu levanto, dói, é insuportável a dor que eu sinto. Ela sofre de endometriose, que é o acúmulo de sangue menstrual nos órgãos do abdômen. Mas em alguns casos, esse sangue fica concentrado próximo ao intestino, pulmão e até no cérebro. É uma doença gravíssima. Por que ela é gravíssima? Porque ela tem capacidade de causar alteração dos órgãos onde ela comete. E isso pode se tornar gravíssimo para algumas mulheres. Algumas perdem a função do intestino, outras perdem a função do rim. Segundo especialistas, cerca de 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. A doença é dividida em 4 estágios. A da Ariadne é considerada grau 4, a forma mais severa. Hoje eu tenho focos em várias partes. Bexiga, intestino, diafragma, cúpula vaginal também. O foco mais grave, segundo ela, está no diafragma, o principal músculo da respiração que facilita a entrada de ar nos pulmões. Tenho muita dor no ombro direito, que é a dor no diafragma, é a dor que eu hoje tenho sentido maior, mas eu também tenho dor ao evacuar, dor ao urinar, e isso começa 5 dias mais ou menos antes da minha menstruação vir. As dores incapacitantes a fizeram perder o último emprego. A
Ariadne foi demitida pelo excesso de faltas no trabalho. Empresa não entende, chefe não entende que é a dor que você está sentindo. A gente sente a dor e realmente não consegue trabalhar. Infelizmente tem que faltar, tenho que ir para o hospital. A cirurgia é um dos tratamentos mais indicados. Na maioria dos casos, é feita por videolaparoscopia. Com uma microcâmera, o médico cauteriza o sangue acumulado. Faz uma espécie de limpeza no abdômen. A cirurgia tem por base a retirada deste foco de endometriose dali. Então, se ele nasceu ali ou se ele cresceu ali, quando você opera a doença e essa cirurgia tem que ser completa, ela não volta a ter doença naquele mesmo local. Então, a cirurgia tem um efeito importante no tratamento. Ariadne já passou por 2 cirurgias. A última foi há 2 anos, quando os médicos tiraram parte de alguns órgãos. Tirei parte do intestino, ureter, bexiga. Então, tudo foi mexido, tudo foi comprometido. Meu rim parou de funcionar, eu tive que voltar do centro cirúrgico, fazer uma outra cirurgia, colocar um catéter, ficar com ele durante 45 dias, porque meu rim não funcionava. E o problema ainda não foi resolvido. Os focos da doença voltaram e ela continua sentindo as dores. A preocupação é que apareça em outros locais, como no coração e no cérebro. Cerca de 5% das mulheres com endometriose têm focos fora da cavidade abdominal. Quando ela é fora da barriga, a gente acredita muito que aquela célula sofreu influências de hormônios e ela se transformou na célula do endométrio, caracterizando a endometriose. Karina tem endometriose considerada rara. No caso dela, apareceu um foco da doença no nariz. Era uma coisa nova, porque eu nunca tinha ouvido falar em nariz, em órgãos assim tão distantes, né? A não ser no aparelho reprodutor mesmo. E me assustei bastante. A suspeita surgiu por causa das dores e da mudança de coloração do nariz durante a menstruação. Na época da menstruação, meu nariz ele manchava nessa região e ele doía muito. Era uma coisa de não poder encostar no nariz. E aí eu falei pro médico, eu acho que eu tô com endometriose no nariz, porque eu associei, né? Eu comecei a associar a menstruação com a mancha e com a dor. A biópsia comprovou a situação. Como Karina já é mãe e tinha doença no pulmão, ovários e trompas, o médico achou melhor fazer a esterectomia, retirar o útero e os ovários dela. Que assim diminuiria o estímulo hormonal. E foi realmente o que aconteceu, que aí ele parou de manchar. Mas a dor você de vez em quando ainda tem? Ainda tenho. No total, Karina fez 4 cirurgias, já tentou um tratamento alternativo com injeções de ozônio e recentemente implantou um chip de hormônio. Mas por enquanto, os resultados ainda têm sido bem tímidos. Eu permaneço tendo assim infecções de repetição de urina, infecção de urina, né? Tenho um probleminha também no intestino. Então assim, eu estou em constante tratamento. O médico, ele nunca me dá alta, né? Eu tenho que estar sempre vendo o que está acontecendo e fazendo exames. Ao contrário da Karina, que foi mãe quando ainda era muito jovem, a Ariadne não consegue engravidar. É que a infertilidade é a principal consequência da endometriose. Segundo a lei dos médicos, eu não engravido naturalmente de forma alguma. É somente com inseminação artificial. Hoje eu tenho um encaminhamento pelo SUS que eu não consigo porque a rede pública praticamente não faz mais inseminação artificial porque o valor é muito alto. A medicina não sabe dizer qual é a causa da endometriose, mas há estudos que apontam que a combinação de fatores genéticos, imunológicos e hormonais pode contribuir para o aparecimento da doença. Como os principais sinais são cólica e fluxo intenso, muitas mulheres confundem a endometriose com a menstruação. E aí descobrem o problema tarde demais. Uma cólica leve, que passa com uma aguinha, uma bolsa de água quente, isso pode ser uma coisa fisiológica. Mas a dor que ela tem todo mês, que atrapalha ela tem que ser pesquisada em endometriose. Ter cólica menstrual forte não é normal. É um sinal de que ela pode ter uma doença e a principal doença é a endometriose. Ariadne vai fazer novos exames para enfrentar a 3ª cirurgia. Enquanto isso, ela tenta conviver com as dores, os incômodos e lutando para realizar o maior sonho. O meu maior sonho hoje é ser mãe. É ser mãe porque a idade está chegando, vai passando os anos, em vez de melhorar, a gente não está vendo melhora. Você vê cada vez mais ela sendo agressiva com você.
e você está refém dela. Eu oro todo dia por um milagre e eu luto também para tentar conseguir. Eu vou em posto de saúde, eu vou no Pernobaita, eu tenho que conseguir de alguma forma essa inseminação. Ainda sobre saúde, um levantamento mostra que o acesso a alimentos muito gordurosos por crianças acontece cada vez mais cedo. Isso tem gerado inúmeros problemas de saúde. Vamos ver. Hambúrguer, pizza, batata frita, tudo com muito molho. Quem não gosta? Tudo, não tem uma coisa que salve, como tudo. Por causa do bacon, do queijo, do presunto. E se engana quem pensa que isso é só coisa de adulto. O que você gosta de comer? Hambúrguer. Mais o quê? Batata frita. Pois é, cada vez mais fácil encontrar crianças e adolescentes que preferem produtos industrializados e alimentos cheios de gordura do que frutas, legumes, verduras. Mas é preciso ficar bem atento, porque o consumo exagerado desses alimentos calóricos pode fazer aumentar o colesterol no sangue, o que ajuda a desenvolver doenças cardiovasculares. Este médico explica que a elevação do colesterol na infância acontece por consequência de hábitos de vida inadequados. A questão da alimentação cada vez mais processada, mais industrializada, o uso de gordura hidrogenada, que altera deixa o alimento às vezes mais palatável, né, mais interessante. O mais preocupante é que essas doenças muitas vezes são silenciosas. Magda, por exemplo, só descobriu que o filho mais velho tinha colesterol alto quando... Ele já teve leucemia, então fui ver. Quando chegou lá, a médica falou, nossa, o colesterol dele está muito alto. Desde então, a rotina do Lucas, de 15 anos, mudou completamente. Não só dele, como de toda a família. Agora, mesmo se eu não quiser, ela faz legumes e frutas para eu comer, faz um cardápio mais saudável para a gente. E para dar uma forcinha aos filhos pequenos que não se interessam nada pelos alimentos saudáveis, atenção à dica. O aumento do consumo de vegetais, de frutas, diminuiu o consumo de processados, conscientização em relação à atividade física, diminuir esses hábitos sedentários. Magda já aprendeu. Hoje em dia, quando eu vou na feira, eu priorizo mesmo as coisas, brócolis, banana, bastante coisa assim que for atrativo para eles, assim, bastante coisa colorida. E hoje em dia eles já comem numa boa, uma saladinha, aí eu faço salada cozida, salada crua, e eles já estão se acostumando, habituando e estão gostando. De fato, os pais precisam incentivar aí, né? Agora você vai ver que é possível emagrecer mesmo mantendo na dieta os derivados do leite. É que retirar esses alimentos pode causar prejuízo na obtenção de cálcio. 10 quilos a menos depois da reeducação alimentar. Isso sem tirar o leite e derivados do cardápio, alimentos que são fontes de cálcio para o organismo. Eu emagreci 10 quilos sem tirar qualquer tipo de derivado de leite da minha alimentação. Eu comecei também, junto com a dieta, a fazer atividade física. De acordo com a Fundação Internacional de Osteoporose, a população brasileira não ingere a quantidade suficiente de cálcio por dia, mesmo tendo opções variadas de alimentos cheios desse nutriente. A gente ingere a metade do que deveria ser ingerido. Se a gente não ingere cálcio de forma adequada, e eu preciso desse cálcio que está sendo consumido ao longo do dia para todas essas outras atividades, eu começo a ter que destruir o meu esqueleto ósseo para liberar aquele cálcio que está preso e continuar viva em função desse cálcio que foi liberado. Para quem tem uma dieta mais restritiva, é importante ficar atento, porque o nosso organismo não produz cálcio. O ideal é consumir diariamente alimentos ricos no nutriente. O primeiro cuidado é no café da manhã. Leite, iogurte, ovos e queijos. Geralmente eu como um ovinho mexido, faço uma vitamina, aí para complementar o ovo eu como queijo cottage ou às vezes ricota, eu também gosto. E também, mais no lanche da manhã, eu tomo um iogurte. Tá muito bem, Júlia, parabéns. A quantidade está adequada de cálcio. Então, só no café da manhã, ela está consumindo 400 miligramas de cálcio. Então, tá excelente ter o café. No almoço, as folhas verdes escuras e brócolis no vapor são boas opções para complementar a quantidade necessária de cálcio por dia. Outro fator interessante também é a atividade física, porque o impacto da atividade física faz melhorar a absorção do cálcio pelo osso.
Agora, o que pode atrapalhar a absorção do cálcio, tem vários alimentos que atrapalham. No caso, o refrigerante é péssimo, ele atrapalha muito a absorção do cálcio. Por quê? Porque ele é rico em sódio e cafeína. Então, esses dois componentes, eles aumentam a excreção de cálcio pela urina. Quem tem alguma deficiência ou alguma dificuldade para ingerir leite e derivados de leite, ou porque tem intolerância à lactose, ou porque não gostam de leite, essas pessoas acabam tendo que fazer suplementação de cálcio. Então, existem alguns produtos que suplementam esse cálcio que é necessário no nosso organismo. Bom, agora a gente vai falar sobre o altruísmo, a noção de fazer algo por alguém sem esperar algo em troca. Recentemente, um caso na França comoveu o mundo inteiro. Vamos ver. 30 segundos. Esse foi o tempo que um homem levou para escalar 4 andares de um prédio e resgatar uma criança. A cena aconteceu em Paris, na França. Sem usar equipamentos de segurança, Mamadou Gassama, de 22 anos, sobe andar por andar, apoiado nas grades das varandas. Enquanto ele escala, um vizinho aparece no apartamento ao lado do que a criança está pendurada e segura o menino pelo braço. O garoto dá 2 passos em direção ao homem. É o tempo de Mamadou caminhar pelo corrimão e saltar para o 4º andar. Depois de se apoiar no parapeito, o rapaz puxa o menino para dentro da sacada. O resgate impressionante aconteceu sob o olhar e os aplausos de dezenas de pessoas que acompanhavam tudo na calçada. Mamadou ganhou o apelido de Homem-Aranha. Quando não está cercado pela imprensa, o rapaz atende os mais novos fãs. Todos querem uma foto ao lado dele. Realidade bem diferente da vivida nos últimos 9 meses. Mamadou é natural do Mali, país do noroeste da África. Em setembro do ano passado, entrou ilegalmente na França. Desde então, vivia nesse abrigo para imigrantes. Sem camas livres, ele dormia em um colchão, no chão desse quarto. O presidente Emmanuel Macron convidou o malinês para um encontro. Durante a conversa com o líder francês, o jovem afirmou que gosta muito de crianças. E ao ver o menino pendurado na sacada do prédio, não pensou 2 vezes e correu para salvá-lo. O ato lhe rendeu uma medalha por bravura, entregue pelo primeiro-ministro Manuel Valls. Macron, que vem sofrendo duras críticas pelo endurecimento das regras de entrada de imigrantes no país, anunciou que daria a cidadania francesa a Mamadou. Com um empurrãozinho do presidente, a papelada saiu no dia seguinte à reunião. E não foi só isso. Por causa da atitude do imigrante, o Corpo de Bombeiros da capital francesa ofereceu um emprego a ele. Nesse vídeo, Mamadou aparece ao lado do irmão e de um general, uma visita ao quartel. Depois de conhecer as instalações, ele foi convidado a fazer um pequeno treinamento. Essa foto mostra uma situação parecida com a enfrentada no dia do resgate do menino francês. Ele apoia os braços no que poderia ser a sacada de um prédio. Força e segurança que impediram uma tragédia. Segundo a imprensa francesa, o menino foi levado para o hospital em estado de choque, mas se recupera bem. Ele tem apenas 4 anos. O pai dele teve a prisão temporária decretada, já que teria deixado o filho sozinho em casa para fazer compras. Casos de pessoas que se arriscam para salvar desconhecidos são mais comuns do que se imagina. Há 2 anos, o Ender entrou numa casa prestes a desabar em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. Dentro do imóvel estava a pequena Alice, então com 8 anos. As 2 instaladinhas, eu saí. Aí nessa que eu saí, ela foi, colocou a mão na janela e falou, me ajuda. Aí nessa que ela falou, me ajuda, eu entrei. Aí eu e um outro rapaz conseguimos quebrar ela.
Ela pegou e saiu. Você imaginava que ia ter uma criança ali dentro? Não, eu achei que não tinha ninguém na casa. Minutos depois de resgatar a menina, o morro veio abaixo e soterrou tudo. O que passou na sua cabeça na hora? Eu vou entrar, mesmo com risco? Foi isso mesmo, mas também, né, fazer o quê? Era uma criança, inocente, não sabia o que fazer, tava precisando de ajuda. Você não pensou duas vezes? Não. Esse instinto de colocar o outro acima de si mesmo é o que se chama de altruísmo. A psicologia explica. Nesses contextos de situações extremas, de emergência, até mesmo em contextos de desastres, tem algo além simplesmente que o sentimento de ajudar o próximo, é o que a gente chama de empatia, que é de se colocar no lugar do outro, ou seja, de fazer pelas pessoas aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco ou com pessoas que a gente gosta. Assim como o imigrante Mamadou, do prédio de Paris, o Ender é a prova de que existem heróis anônimos aonde menos se espera. E Alice sabe reconhecer isso como ninguém. Muito obrigada de verdade. Mamadou, esse nome será gravado, né? Se existissem várias pessoas que pensassem como ele, gente, o mundo seria bem, mas bem melhor, né? Bom, reta final do programa. Antes de mostrar, você mandou foto, então fica de olho, daqui a pouco eu vou mostrar. Amanhã, gente, só quero adiantar o assunto de amanhã. Dr. Rodolfo, dermatologista de Piracicaba, estará aqui ao vivo, sentado na minha poltrona na sala da Marielle, para falar sobre as técnicas, os procedimentos que devem sim ser realizados agora no inverno na pele, ok? Porque tem procedimento que a gente sabe, né? Não pode jamais ser feito aí durante o verão com altas temperaturas. Então amanhã ele vai esclarecer aí todas as dúvidas. Se você tem alguma pergunta, já pode mandar no nosso WhatsApp e coloca na tela para quem quiser tirar dúvida com o dermatologista Rodolfo de Piracicaba. 1997-102-4854. Estou sempre esperando a sua participação. E agora sim, momento beijo aqui no RF com você. Começando a semana então com William de Barro Alto, Goiás. Super beijo para você. Ótima semana. José de Angatuba, interior de São Paulo. Super beijão também. Luan e Luana de Iraquara, Bahia. Beijão da Tia Mar. Israel de Fazenda Paulista, Bahia também. Antônia de São Mateus, Maranhão. Beijão, Antônia. Ótima semana para Vera de Redenção do Gurgueia, Piauí. Beijão. André de Acauã, Piauí. Maria Aparecida de Toritama, Pernambuco. Beijão para você, Maria. Sérgio de Santa Bárbara do Oeste, aqui, ladinho de Limeira. Super beijo, Sérgio. Ótima semana. A Eliana de Caetité, Bahia. Beijão para vocês que mandaram. Sempre muito carinho e amor. Que bom começar a semana assim, dessa forma, com muita luz, paz e amor sempre. Amanhã tô de volta, se Deus quiser. E eu te espero, é claro.